programa Contraditório tem o prazer hoje de receber o bispo Dom Orvandil Moreira Barbosa, da Igreja Brasileira Anglicana, ou seja, da Igreja Anglicana, e ele é bispo do Centro-Oeste, de toda a nossa região. Portanto, é um momento especial do programa e nós queremos oferecer a oportunidade a Dom Orvandil para cumprimentar os nossos telespectadores. Eu cumprimento a todas e a todos com muita alegria, também pelo fato de participar desse programa, porque tive a alegria de conhecer o amigo, o intelectual, o homem de história, amigo Tarzan, e nos afinamos logo, né? Nós nos aproximamos logo, muito rápido. Nos identificamos na nossa história, que a gente vai falar um pouco sobre ela, e tive o prazer de ser convidado para participar desse momento de debate, esse momento de reflexão, esse momento de análise que é fundamental, que é importante para o nosso país, para o nosso povo. Dom Orvandil, eu particularmente acompanho muito de longe, de certa forma, a sua atuação, através dos seus artigos, infelizmente raros, no Diário da Manhã, e só hoje é que realmente viemos a ter um contato pessoal. Eu gostaria que o senhor falasse inicialmente sobre a igreja, a atuação da igreja anglicana em Goiás. Primeiro, a origem da igreja anglicana no mundo, e depois no Brasil e em Goiás, quando ela chegou aqui. Nos dê um painel aí, porque é uma igreja que, só de reconhecer, não é muito conhecida no nosso meio. Isso, já que o senhor falou que me acompanha de vez em quando pelo Diário da Manhã, eu tomo a liberdade de dizer que eu tenho um blog que repercute muito, e a partir daí um canal no YouTube. O blog é cartasproféticas.org, onde analiso a realidade brasileira, a realidade do mundo, procuro humildemente dar minha contribuição nesse debate que nós precisamos fazer nacionalmente. Quanto à igreja, a igreja anglicana, ela se originou na Europa, na Inglaterra. Eu digo se originou na Europa porque, na verdade, quem veio antes da igreja anglicana foram os celtas. Para se entenderem mais ou menos quem eram os celtas, que é um povo bastante primitivo, poderíamos usar a figura dos indígenas brasileiros, né? Que alguns, aliás, não gostam de chamar indígenas, muito menos índios, mas ameríndios, né? Brasileiros, que são povos muito antigos e de culturas bastante ricas, linguisticamente, religiosamente e diríamos até cientificamente, né? Cientificamente. E então a igreja começou, há duas versões, né? Uma de que a igreja começou no século IV com um grupo de monges cristãos que já viviam no Egito, com uma cultura bastante sólida do ponto de vista filosófico, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista histórico, antropológico e tal, e acabou chegando nas ilhas inglesas e lá se deparou com os celtas. Então houve um casamento perfeito entre os cristãos que vinham do Egito, os monges que vinham do Egito, com a tradição cultural de grandes estudos dos celtas. Os celtas eram tão importantes que Calvino foi à sua biblioteca na Inglaterra para ler um pouco do próprio cristianismo original e as línguas originais dos textos sagrados, inclusive cristãos, que eles têm lá. Por exemplo, no aramaico, no hebraico e principalmente na língua grega primitiva. Eles tinham todo esse acervo cultural e que serviu, inclusive, de alimentação da pesquisa de Calvino para a sua reforma calvinista, a sua reforma protestante, pelo outro lado, um pouco diferenciado de Lutero. E se diz também que Francisco de Assis, né, conheceu os celtas porque havia segmentos também na Itália, e ele visitou os celtas para conhecer a visão dos celtas, principalmente sobre a natureza.
Disse que Francisco de Assis adquiriu toda aquela compreensão, aquela afetividade com o irmão Sol, irmão Lua, irmã Estrela, irmã Flor, até irmã Doença, tal, dos celtas. Então, esses cristãos que chegaram, se diz anglicano exatamente pelas ilhas inglesas. É daí que vem o nome anglicano. E lá se consolidou, então, uma igreja anglicana. Só muito depois é que a igreja romana chegou e houve uma certa composição, meio feito a ferro e a fogo por parte do Império Romano, né, que se impôs e quase que anulou a cultura céltica, cristã céltica ou céltica cristã. Depois ela se refez, né? O pessoal até diz mal aí, com uma certa incompreensão da história, de que foi Henrique VIII que começou a igreja anglicana. Não, Henrique VIII não começou a igreja anglicana. A igreja anglicana começou com a independência da Inglaterra. Não começou antes a igreja anglicana, mas ela se afirmou depois com a independência da Inglaterra. Quando houve a independência da Inglaterra, houve a independência total, econômica, social, política e também religiosa, que se independizou da Europa. Surgiu aí com a independência da Inglaterra. Aí houve a independência da Inglaterra, mas a não foi. Igreja Católica Apostólica Romana, ela chegou ao Brasil junto com as 3 caravelas, Santa Isso. Maria, Pinta e Nina, Isso. chefiadas por Cabral. E ali já estava um padre. Então ela chegou junto. Era uma filosofia mais ou menos assim: almas para o Papa e terras para o rei. Era algo mais ou menos assim. Então era ocupar o território, ganhar almas para o Papa. Os padres já vieram querendo catequizar os índios, né? Transformá-los em católicos e tal. E a igreja anglicana, como se deu, em que ano se deu a chegada dela ao Brasil? A minha pergunta é pelo seguinte: até a proclamação da República, em 1889, a igreja católica fazia parte do aparelho de Estado. Outras igrejas, eventualmente, entraram aí, mas de forma mais ou menos clandestina. A igreja católica fazia parte do aparelho do Estado, fazia casamento e escriturava terrenos. Com a República que passou a existir o casamento civil. Então, como se deu a chegada da igreja anglicana ao Brasil? Houve resistência? Em que ano foi? Como se deu isso? O senhor sabe? Foi mais ou menos assim. A igreja anglicana entrou também clandestinamente, né, numa aliança que houve com o protestantismo norte-americano, né? E depois os estudos mostraram que o protestantismo norte-americano, na verdade, prestava serviços políticos ao expansionismo imperialista americano, né? E, de certa forma, se impôs à cultura brasileira, de certa forma até desrespeitosamente à cultura brasileira, mas mesmo assim a igreja anglicana, que bebe nas suas fontes europeias, suas fontes célticas, carrega consigo o estigma da abertura respeitosa, macro-religiosa para com os outros povos e as outras culturas. Então a igreja anglicana que veio mais ou menos clandestina para o Brasil, foi perseguida pela igreja romana, principalmente porque os trajes sacerdotais são semelhantes, né? As vestes missais são semelhantes, o ritual religioso é semelhante, porque nós somos anglo-católicos, né? Nós também somos católicos. O pessoal me pergunta: mas o senhor é católico? Sim, eu sou católico. Eu só não sou romano. Eu sou católico anglicano, né? Anglo-católico. Então, essa nossa facilidade de relacionamento com as outras igrejas favorece um respeito muito maior com as culturas. Por exemplo, axé, umbanda, espiritismo, e daí vai, né? Os negros, os índios, os indígenas, os ameríndios, ou inclusive os homossexuais, os casamentos homoafetivos. Nós temos essa capacidade, essa amplitude de compreender o outro na sua matriz. É um ecumenismo verdadeiro. É um ecumenismo amplo, geral e restrito, né? Que ultrapassa um pouco a margem definida como ecumenismo, que é entre as igrejas, ecumenismo é a relação entre as igrejas. O macroecumenismo, sim, é com todas as religiões. Uma tolerância total. Eu diria assim que, humildemente, eu sou um radical respeitador dos outros. Perfeito.
né? Não um radical que desrespeita, os fundamentalistas que desrespeitam os outros, que os outros pensam diferente, que os outros oram assim, Dentro assim. do catolicismo tem várias igrejas, né? Tem os ortodoxos, né? Tem os maronitas, tem, enfim, às vezes a gente tem uma noção monopólica que o catolicismo brasileiro impôs ao longo do domínio da igreja, quase que absoluto, hoje não tanto mais, de que católico era só romano. Quem não fosse da igreja católica, apostólica romana, não era católico. Exato. Quer dizer, isto, eu acho que com o tempo a gente tem visto que as outras igrejas católicas, religiões católicas, até vamos dizer isso para não falar, para facilitar a compreensão, se colocam no país hoje como algo, eu diria assim, palpável, que a gente pode notar como os anglicanos. Então, a chegada de vocês, vamos voltar ao histórico, para a gente seguir nessa rota até ficar bem claro o papel dos anglicanos, que está muito bem colocado até então pelo senhor aqui. Então, o anglicanismo chegou no Brasil há mais ou menos um século e meio. Nós somos novos no Brasil, né? Se bem que um país que tem 500 anos, um século e meio um terço da vida, né? É um terço da vida do país. Pô, até mais um pouco. Então, nós viemos aí, depois da libertação dos escravos, depois da proclamação da República, num país que já tentava se organizar e se definir democrática e soberanamente. E a partir daí passamos a participar da vida do país. E na nossa igreja em particular, a igreja anglicana, que se expande, nós somos hoje 7 dioceses do Brasil, nós temos uma vivência assim, muito forte no norte do país. São 7 dioceses. Somos 7 dioceses. A minha aqui é chamada Diocese Brasil Central, que é Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Né? Tem os padres muito bacanas, modéstia à parte, né? Alguns jovens padres, um padre também que é médico, foi secretário de saúde em Brasília, mora lá, trabalha lá, tem a família lá. E muito culto, muito qualificado, muito preparado. E é uma coisa que se busca, é a afirmação cultural, teológica, filosófica, um mínimo de compreensão sociológica e política da realidade, para não se ter assim, me perdoem os telespectadores, não se ter um mundo de antas rezando missa, mas que não sabem entender a realidade. Como se vê muito por aí. Muito analfabeto político. Muito analfabeto político e até analfabeto funcional. Que é aquele sujeito que pega um versículo da Bíblia e sai a berrar por aí como se fosse a verdade. Sem entender o contexto, sem entender as origens antropológicas do texto, sem entender as origens linguísticas do texto, sem entender uma série de implicações e adaptar à nossa realidade. Tem, às vezes, uma violência mecânica na interpretação e na prática religiosa. Exatamente, e inclusive na própria postura do sacerdote ou do pastor, né, que se tornam pessoas fechadas, doutrinaristas, dogmáticas, manipuladoras dos outros. Né? Então, temos em 150 anos, são quantos hoje os católicos anglicanos no Brasil todo e particularmente no Centro-Oeste e em Goiás? Eu vou ser bastante inclusivo para responder essa pergunta. Nós somos anglicanos de várias correntes, né? várias tradições jurisdicionais. A minha jurisdição é anglicana tradicional do Brasil. Esse tradicional aqui não é que sejamos conservadores, né? Eu particularmente longe disso, né? Mas no sentido da ortodoxia, de resgatar a ortodoxia da igreja, que é isso tudo que eu falei, né? A origem histórica da igreja e tal. E a forma de ser o chamado ethos anglicano. E aí eu não saberia responder quanto nós somos, né? Mas nós não somos uma grande maioria, nós não somos um número muito grande. Nós não podemos dizer assim que nós vamos pesar numa campanha eleitoral e decidir uma eleição de um presidente. Não, estamos muito longe disso, né? Mas nós procuramos cumprir o nosso papel na sociedade brasileira. Onde é a igreja em Goiânia, o endereço? Nós não temos ainda uma catedral, né? E eu diria assim que eu até nem faço muita questão. Eu gostaria muito que a catedral fosse essa que caminha com o povo, né?
associações de moradores, nas vilas, nos bairros, nos setores, especialmente nos ambientes onde há mais injustiça e mais opressão. É ali que eu gostaria que estivéssemos. Né? E é ali que estamos. Nós não temos, aqui em Goiânia, em Anápolis, por exemplo, há um templo nosso. Mas aqui nós não temos ainda um templo, nós nos reunimos em escolas, nas famílias, nas ruas, nas praças. E eu, particularmente, prezo muito por participar dos movimentos sociais. Né? Ali onde se dá a luta pelo país, onde se dá a luta pela justiça social. Dom Orvandio, É ali que eu quero conclua passar. esse bloco, porque nós vamos ter um pequeno intervalo e vamos voltar logo em seguida. Isso. Não, eu acho que é isso. A igreja está no Brasil, a gente está se fortalecendo e com essa comunhão bastante profunda com o povo, principalmente com os mais pobres e injustiçados. Vamos para um rápido intervalo e já estaremos de volta com o Dom Orvandio. A saúde dos seus dentes é peça fundamental para um sorriso perfeito. CENI, Centro Integrado de Implantodontia, tornou-se referência em Goiânia, com atendimento personalizado e de excelência. Na CENI, nossos pacientes são atendidos por uma equipe totalmente comprometida. Profissionais capacitados em clínica geral, prevenção, implante e prótese dentária, ortodontia e periodontia, cirurgias odontológicas, entre outros serviços. Centro Integrado de Implantodontia. Venha nos fazer uma visita. Avenida José Rodrigues de Moraes Neto, setor Parque Amazônia, Goiânia. Ligue e agende sua consulta. 3954-9944. Estamos de volta com o Dom Orvandio, bispo da Igreja Anglicana no Centro-Oeste, com sede na capital de Goiás. Nós estávamos falando, Dom Orvandio, o senhor estava falando sobre o seu interesse pelos movimentos sociais. Como o senhor analisaria hoje os movimentos sociais no Brasil todo, e particularmente em Goiás? Como está isso? O povo está realmente participando? Está se organizando? Está se preparando para enfrentar a luta política? Eu acho que afirmaria algumas coisas meio polêmicas aqui, né? Uma delas é que nesse período dois governos Lula e governo Dilma, houve, digamos assim, uma inclusão extremamente forte. Os pobres passaram a comer 3 vezes por dia, alguns até 4. Passaram a viajar, e até viajar de avião e até para o exterior. Eu me encontrei com muita gente que pela primeira vez subia num avião e não sabia amarrar o cinto de segurança. A gente ia ajudar com muito prazer e orgulho. Mas houve um pecado pelo qual nós estamos pagando um alto custo, é que, na verdade, grandes massas incluídas não foram preparadas, qualificadas do ponto de vista político. Parcelas da população não foram qualificadas politicamente. Grande parte, os melhores quadros dos movimentos sociais foram cooptados pelo poder, pelo governo, e desampararam as bases. Aí o nosso povo, então, não teve tempo de reforçar a concepção de participação, concepção de cidadania e o seu dever político de participar para pressionar o poder a mais demandas em favor dos seus direitos. Resultado, eu vou dizer com todos os nomes, né? Depois, se vocês acharem que não der, daí corta na edição, né? Mas nós aqui não fazemos censura, não. Não faz censura, ótimo. Então, eu vou dizer assim, todo nome, segundo a minha concepção, de que o Brasil sofreu um golpe judicial parlamentar, um golpe brutal. Só não é mais brutal do que a ditadura militar ainda, ditadura civil, imperialista militar. Mas o Brasil sofreu um golpe. E aquilo que se esperava das massas, a reação que se esperava do povo, não veio.
O senhor acha que isso foi a falta da conexão dessas lideranças qualificadas que foram cooptadas pelo sistema governamental, que na hora não estavam desligadas ou não tinha força para regimentar e informar o que realmente estava acontecendo, no seu entender? Eu diria que esse é um fator importante, né? Essa falta de azeitamento das bases, de fortalecimento das lideranças das bases e preparação de mais lideranças ainda. Vejam só, nós estamos numa indigência agora. O único nome que surge aí é do ex-presidente Lula. Não surgiu mais ninguém. Ou alguns estão presos injustamente até, né? Mas esse é um fator. O outro fator é que, na verdade, os governos Lula e Dilma não fizeram as reformas que eram importantes, como, por exemplo, a regulamentação da mídia. Aí é que está. Aí é que está. O senhor diz que o povo não deu o amparo. Acontece que eu acho que não só o Lula, essa minha que expulsou para ver o seu raciocínio, não só o presidente Lula, a presidente Dilma, quanto o próprio Fernando Henrique deixaram de colher, especialmente Lula e Fernando Henrique, a imensa popularidade de que eles fizeram, a força política que eles fizeram para fazer essas reformas necessárias ao país. O Fernando Henrique, na hora de implementar essas reformas, ele cuidou de implementar a sua própria reeleição, alterando a Constituição durante o jogo, mudaram o jogo durante o jogo, não esperaram nenhum intervalo. E aí então houve aquela compra de deputados, apareceram os 2 do Acre apenas, mas é claro que os 2 deputados do Acre não reformaram a Constituição, foi a ampla maioria do parlamento. E o Lula, que poderia também ter aproveitado a sua força para até denunciar a política tradicional do Brasil, ele passou a se aliar à política tradicional, a Eduardo Cunha, a tudo que havia de ruim, inclusive vindo da ditadura. Então, os dois falharam, ao meu ver, nesse ponto. Ao invés de fazerem as reformas necessárias, eles aderiram à política tradicional do Brasil. O que o senhor acha disso? Houve pecados importantes, né? Realmente, Lula chegou a ter 89% de apoio na pesquisa de opinião pública, né? Quando se reclamava a reforma da mídia, não é possível que concessão estatal seja usada por particulares, meia dúzia de famílias, meia dúzia mesmo, são 6 famílias, sim. Que dominam as comunicações para interesses do capital, interesses pessoais. O país tem um déficit de 7 milhões de residências. É uma coisa fenomenal. É a nível planetário. O déficit residencial do Brasil. E, o problema também da infraestrutura. Não? 100 milhões de brasileiros não têm água em casa. Não se fez ainda, não se fez. Com tudo que Lula e Dilma fizeram, esteve muito aquém do que a pressão e as necessidades sociais exigiam. Grande parte das nossas doenças são advindas da falta de água potável e do tratamento dos resíduos, ou seja, dos esgotos, etc., que qualquer país mediamente civilizado, isso é uma questão fundamental. No Brasil, faz-se um discurso que mas não foi. Porque custa dinheiro e muitos dizem não dá voto, porque faz debaixo da terra. Porém, essas reformas, né, que se relacionam com a infraestrutura geram muito emprego, né? Então faltou muita coisa para fazer, mas estávamos no bom caminho. Se nós comparássemos o agora com o golpista Michel Temer, com Dilma e Lula regressivamente, quando era melhor? Antes. Quer dizer, eu vi um dado aí que é impressionante, que o emprego no Brasil e a produção industrial no Brasil já caíram há 6 anos antes do primeiro governo Lula. Quer dizer, Lula e Dilma já fizeram muito mais do que o golpista Temer. Que não faz nada, né? Ele é apenas uma parte, um mandalete, né, do grande golpe que tem a participação e até tem a decisão internacional. Né? Então, esse é o grande problema. A pergunta foi sobre o que eu percebo nos movimentos sociais. A gente percebe 2 ou 3 coisas. Uma delas, o povo não está satisfeito. O povo quer mudar os rumos da coisa e começar de novo por onde parou. Por onde estava Lula e Dilma. Mas as direções estão perdidas, as direções não sabem. As direções não apontam.
e ainda enfrenta uma grande resistência da opinião pública manipulada pela mídia que não foi reformada. E outro problema é que há um apelo hoje muito forte, a gente viu isso agora com a doença da Dona Marisa, o falecimento da Dona Marisa Letícia, que até mesmo naquele processo em que ela estava doente, estava no CTI e depois morta, ali mesmo o clamor nacional pela unidade nacional foi espantosamente muito mais forte do que a própria morte dela. É uma coisa impressionante. Ou por que será que Fernando Henrique Cardoso foi tardiamente abraçar Lula? Se o Fernando Henrique é inimigo declarado de Lula, tem ciúme, tem inveja mesquinha de Lula. Por que será que Michel Temer foi com aquele bando de urubus na van, aquela que abriu as portas na frente do hospital, e entrou todo mundo lá com o José Serra na frente? Meu Deus do céu, José Serra na frente, aparecendo como se nada de mal ele tivesse feito nesse país, seus 23 milhões desviados da Petrobras, nada disso estivesse acontecendo. Por que será que eles foram lá? Há um desespero deles em querer achar um caminho para institucionalizar o golpe. Então, esse é o momento agora em que o senhor não vê, Dom Orvandio, que, vamos falar, o campo da esquerda, centro-esquerda brasileiro está também sofrendo as consequências de uma guinada conservadora, direitista a nível mundial, na Europa, em outros continentes mesmo, e isso afetou sobre alguns aspectos a própria direção, o núcleo dirigente, que além de não ter feito as reformas, não foi capaz de apresentar um projeto global de sociedade onde você pudesse continuar permanentemente construindo, inserindo, produzindo, ou seja, melhorando a qualidade de vida do modo geral. Esse projeto não existe nesse momento, quer dizer, há vontade, há o desejo, há insatisfação com o status quo, mas qual é o caminho? O grande problema é que o modelo que domina o mundo hoje é o capitalismo, né? Sim. Dentro do próprio capitalismo, que havia uma social-democracia no passado, que era uma alternativa de pelo menos inserir, de dividir. Hoje a social-democracia nos moldes clássicos está superada, ela não consegue mais empolgar, não é mais uma novidade dentro do próprio capitalismo. Então, muitos teóricos colocam que hoje é preciso criar, dentro do capitalismo, uma outra alternativa, porque a direita conservadora está criando, tanto pelo neoliberalismo absoluto, supremo, quer dizer, a não existência do Estado, chega a pregar isso claramente, né? Quanto menos Estado, melhor. Quanto menos Estado, mais a população, mais a sociedade vai melhorar. Na realidade, na história, isso não está de forma nenhuma comprovado. Mas esse discurso está aí. Então, o capitalismo, como já disse um pensador europeu, o capitalismo não cria crises, ele é a crise. Ele é a crise, ele é naturalmente a crise. E o capitalismo não propicia corrupção, ele é corrupto na sua essência, né? Então, o que na verdade acontece no mundo, até mesmo na sua fase superior, é o capitalismo que está decadente. Por que o capitalismo é decadente? Porque ele é concentrador de riquezas, ele é concentrador de renda, ele é concentrador de patrimônio, ele é concentrador de poder. As grandes massas excluídas se sentem injustiçadas e inquietas. E do ponto de vista imperialista, o que aconteceu no final do século XX e início do século XXI? Um imperialismo absolutamente bestial. Destruiu os países. Por exemplo, o Irã, Afeganistão, tentou destruir a Síria. Dá para dizer até que destruiu a Síria, né? A Líbia. De forma avassaladora. O Iraque. O Iraque, foi primeiro o Iraque, né? Botou toda a família Bush a controlar os postos de extração. Mataram os principais líderes, mesmo se eles fossem semi-ditadores ou autocratas, mas eles eram lideranças, tanto é que com a morte de Gaddafi, com a morte de Saddam Hussein e de outros mais, nunca mais
houve uma liderança ali que pudesse afirmar até a existência nacional daqueles povos como os seus próprios direitos, cultura e etc. Esse caos humano que está aí, que é um dos maiores mortificínios que a gente conhece no momento. Hoje mesmo teve uma denúncia na imprensa de que 13 mil prisioneiro teria sido enforcado numa prisão secreta perto de Damasco. Quer dizer, então a gente nunca sabe o que está acontecendo. É um caos dantesco. Agora, Vandil, o senhor falou um pouco aí sobre a necessidade de reforma política, diversas reformas no Brasil. Eu queria que o senhor apontasse, possivelmente não nesse bloco, que está chegando já ao final de 15 minutos, mas apontasse aquelas reformas que o senhor acha que seriam necessárias. Eu citaria aqui dois exemplos. O Brasil já teve vice-presidente da República eleito pelo voto direto. O Jango foi eleito em 1955, vice-presidente do Juscelino. Aliás, teve mais voto que o Juscelino. Com mais voto que o Juscelino. Isso se explica porque em 54 Getúlio se suicidou, um ano depois havia aquele clima emocional ainda. O Temer, por exemplo, nunca se candidatou a senador por São Paulo, a governador de São Paulo, onde ele é militante político, porque talvez nunca tenha se sentido suficientemente forte para disputar um pleito majoritário em São Paulo. Mas na garupa do PT, ou em coligação com o PT, eles é o presidente da República hoje. Então, eu queria que o senhor apontasse assim as reformas necessárias, não é? Nós temos aí no Congresso o chamado Centrão. O Centrão são deputados muito numerosos que podem pender para um lado ou para outro, mas pendem sempre aos seus interesses grupais ou pessoais. Foi do Centrão que saiu o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, foi eleito pelo Centrão. Se tivesse um Centrão para fazer o certo contra o governo ou contra a oposição, para mostrar um rumo para o país, mas não, é para fazer sempre o errado. O principal projeto de Eduardo Cunha era construir um shopping center naquela área ali da Câmara dos Deputados, de tal forma que o senhor, quando fosse a Brasília e perguntasse onde é que fica a Câmara Federal, alguém ia responder, fica ao lado do shopping, tal. Isso tudo para levar vantagem. Então, eu gostaria de que o senhor apontasse aí pelo menos 5 itens de uma reforma política no Brasil, que o senhor considere necessária, mas que o senhor faça daqui a pouquinho, logo depois de um rápido intervalo, para o qual nós partimos agora. Não existem pequenos passos nos grandes negócios. Bem-vindo ao mundo Nexus Shopping Business. Hotel, centro de convenções, salas comerciais e torre corporativa, ancorados em um shopping gerando sinergia entre negócios e valorização. Visite o estande de vendas e surpreenda-se. Nexus Shopping Business. Conexão inteligente entre negócios. Essa oportunidade você não pode perder. Dom Orvandil, como o Walter lhe colocou, solicitando que o senhor colocasse as principais reformas no seu entender, e também vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da atualidade, voltarmos aos temas dos problemas sociais, dos problemas inclusive religiosos da atualidade. Mas, por favor, responda o Walter. Eu darei 2 respostas quanto às reformas, inclusive as que não foram feitas até para regulamentar a Constituição elaborada na Constituinte de 88. Uma das reformas que precisa fazer é da mídia, que nós já citamos. A mídia tem que servir ao interesse público e não ao interesse de meia dúzia de famílias. Meia dúzia mesmo, sim, não é número simbólico. Tem que fazer a reforma agrária. A terra tem que ter sentido coletivo e interesse social, como reza a Constituição. Então tem que fazer a reforma agrária para dar terras para quem quer trabalhar e para quem realmente trabalha na terra e não deixá-la improdutiva e rendendo riquezas para quem não trabalha, quem não produz alimentos. Tem que fazer uma reforma urbana. As cidades hoje estão absolutamente insuportáveis. O trânsito, a segurança, a educação, não tem mais espaço para as pessoas nas cidades. A infraestrutura, água, energia elétrica, habitação, tem que haver uma reforma habitacional no país que não foi feita até agora.
tem que acontecer uma reforma do sistema financeiro. Não é possível que banco sirva para enriquecer banqueiro e não para fomentar os investimentos nos grandes projetos nacionais. Como já aconteceu durante o governo Getúlio, os bancos foram feitos para, por exemplo, o Banco do Brasil, antes era a Caixa Econômica Federal, depois nós tínhamos as Caixas Econômicas Estaduais, nós tínhamos os bancos estaduais, os etc. bancos de desenvolvimento estaduais, específicos para infraestrutura. Exatamente. Acabou Hoje tudo. o que temos, né? Até mesmo os estatais viraram interesse privado. Os que não foram privatizados, porque que a não maioria foram, foram privatizados ou extintos. Né? Temos o BNDES, que nos governos do PT financiou muita coisa no exterior. Nós somos um país sem infraestrutura. Nós temos tribos indígenas ainda não contactadas. E, no entanto, foram fazer obra na África, na Venezuela, na Bolívia. Eu sou a favor, eu defendo esses investimentos e até empréstimos para projetos internacionais, exatamente por causa dessa política internacionalista dos governos Lula e Dilma, né, das relações sul-sul, multilateralidade, o mundo multipolar e tal, que acabou desembocando no BRICS, que hoje está ameaçado. Né? Eu era a favor. Né? Quem é contra isso hoje é essa direita das paneladas, os coxinhas e tal, né? Que vem com historinhas, com fantoches, né? De que Cuba e Cuba foram investir lá em Cuba. É mentira, né? Quem investiram foram as empresas nacionais brasileiras, foram lá gerar emprego também para os brasileiros lá. Os brasileiros daqui que foram trabalhar lá. Bom, mas voltando à questão, por exemplo, o sistema financeiro, não é possível. Não é possível, o povo já não aguenta mais banco que funciona como sanguessuga, que arranca o sangue da gente, né? Banco é para isso, o banco não existe para investir. Uma reforma no sistema financeiro. Uma reforma política, né, que amplie esses espaços de poder para os mais amplos segmentos dos movimentos sociais brasileiros. Nós não temos espaço de poder, tem que haver uma reforma política no país, né? Por exemplo, voltando um pouco aqui entre reforma política e reforma do sistema financeiro, o próprio problema dos juros do Brasil. Né? A política financeira, o juro é escandaloso, é criminoso. Né? Criminoso, mafioso. E sempre tem os chamados economistas, eco, não sei o quê, que defendem, não é hora, nunca chega a hora para ele, sempre é hora de arrochar. O juro brasileiro é o mais alto do mundo. Criminoso, escandalosamente criminoso. Bom, isso eu estou falando, então, que eu ia dar duas respostas. Uma é nesse plano, assim, digamos assim, da matriz da democracia capitalista, chamada democracia burguesa. Nós precisamos dessas reformas para acumular forças em favor do povo. Classe trabalhadora, assim, empoderar. O empoderamento da mulher, o empoderamento dos indígenas, os ameríndios, empoderamento dos negros e negras, empoderamento do povo. Mas eu não acredito na solução capitalista. Eu acho que a única solução definitiva será a socialista. O Estado totalmente nas mãos do povo. Mas o senhor há de convir que o capitalismo é muito forte. O capitalismo é um modelo de produção, uma forma de produção que vem imperando e ele se transforma, ele não muda a essência, mas ele muda a forma para continuar garantindo a sua própria reprodução. Então, dentro do capitalismo, no passado, havia muitas lutas que marcaram, que conquistaram, que inseriram. Nós estamos falando agora, inclusive, dos governos recentes, na Europa, particularmente, em outros países também, na Ásia. Então, eu acho que, você não acha que é necessário realmente, além dessas reformas, criar lideranças conscientes, liderança verdadeiramente representativa dos interesses das grandes massas, dos grandes setores da sociedade que são excluídos ou não têm voz? E precisa que haja essa reforma. Dentro do próprio capitalismo, que até chegar no socialismo, haja tempo, haja caminho para ser feito. Você não concorda com isso? Não, eu concordo que se fortaleçam as lideranças, mas junto com as lideranças, grandes plataformas, grandes programas de transformação. Por exemplo, uma das críticas que se faz hoje, e eu falarei aqui publicamente de forma muito leve, né, porque não sou desleal com quem discute isso, os grupos esquerdos, grupos mais democráticos e progressistas,
Mas uma das coisas que precisa se considerar hoje é que a participação dos cidadãos e das cidadãs ainda não foi conseguida. A esquerda brasileira, e por favor, a minha crítica não é contundente, nem é fechada, é dogmática, mas a esquerda brasileira chegou a um ponto que ela perdeu um pouco a perspectiva de nação e caiu num pecado que o capitalismo perverso mesmo, né? De a eleição pela eleição, campanha eleitoral. Eu ia dizer a palavra, mas não saiu. É o poder pelo poder. Poder pelo poder. Esse país precisa de um projeto de nação, nação soberana, nação que tenha um programa de inclusividade profundo. O que é programa profundo? Que o sujeito, quando entre realmente na participação social, no consumo dos frutos do trabalho, ele não corra mais riscos de cair. Da época da ditadura, como é que foi o seu conviver com ela? Meus amigos, eu saí de Alegrete, no Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, de fazendeiros, pobre, sem investimentos para industrialização, poucos empregos, e fui para Porto Alegre, para o seminário. Em que ano? 68. Eu nem queria falar muito, não, mas tá, não, é 68, 68, né? Espero que o pessoal não tenha preconceito. Um ano aí. marcante, 68 foi um ano 68. marcante. Eu estava asilado do Uruguai, eu tinha fugido da cadeia e estava asilado em Montevideo. Morava em Montevideo. Estava ali perto, né, de Porto Alegre. Bom, então, chega em 68, aquilo que a gente dizia no meu tempo, né, numa fossa, destruído na minha autonomia pessoal e tal. Entro em 68 no seminário com uma crise danada, o próprio seminário é ameaçado de invasão pelas forças repressivas da ditadura. Eu entro com uma mente bastante piedosa, achando que de repente eu era tão piedoso que os meus colegas... Essa piedade... Religioso. Existe algo de uma ingenuidade absoluta? Ingenuidade absoluta, total. quase. Então, o pessoal dizia que quando eu ia, os seminaristas que já me conheciam, que sabiam que eu ia para o seminário, diziam que eu era tão santo, tão puro, que eu não me ajoelhava diante de Jesus, mas Jesus se ajoelhava no meu colo. Sim, eu compreendo. Aí, cara, eu entro no seminário e atravesso a biblioteca, que eu sempre gostei de estudar muito, tem uma parte da minha história que eu acho emocionante, não dá tempo de contar agora, eu vou contar no meu blog. Sim. Atravesso a biblioteca e vou lá e puxo um livrinho diferente e começo a ler a história de Marx, escrita por um padre, um teólogo padre. Sentei ali, era 8 horas da noite mais ou menos, 6 horas da manhã eu estava terminando de ler o livro. Me modifiquei totalmente a partir dali. Digo, então, o meu pai não está doente e a minha mãe não morreu com 38 anos porque eles eram desprezados, porque eram vagabundos, eram amaldiçoados. Eles morreram porque eles eram oprimidos. Passei a interpretar a realidade a partir daquele momento. E eu, felizmente, eu tive um seminário muito bom. Foi o último, mas foi muito bom. Excelentes professores, refugiados da ditadura, que iam para lá. Che Guevara dormiu no meu quarto, num colchão no meu quarto. Só fui saber 2 dias depois que ele tinha ido embora. Essa convivência, inclusive com o Dom Helder Câmara, essa convivência com gente que realmente pensava o que acontecia, como, por exemplo, o padre Camilo Torres na Colômbia, fazendo a guerrilha, foi pulverizando, foi agitando a minha mente. Aí começou o meu processo pessoal revolucionário. E nunca mais me afastei. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Na fronteira com a Argentina, começaram a chegar lá em casa, eu tinha um programa de televisão, por isso que eu tenho prática em câmera, essas coisas. Eu tinha um programa de televisão, uma televisão que era da Globo, que foi fechado a base de metralhadoras. O meu programa foi fechado. O meu programa me repercutia muito fortemente na Argentina e no Uruguai. Aí os perseguidos das ditaduras latino-americanas começaram a chegar lá em casa e começaram a me trazer literatura. E aí me apresentaram a teologia da libertação.
e eu aprofundei mais a minha compreensão da realidade. Né? Foi depois disso que eu ainda fui mais perseguido ainda pela ditadura, mas eu me fortaleci. Aí o senhor aderiu a Medellín. Aí, claro, tomei conhecimento. Já estava Mas no chegou caminho, a ser preso né? uma vez ou outra, o senhor disse que foi perseguido pela ditadura. Chegou a acontecer prisão? Sim, várias vezes. Uma vez quando eu estava no seminário, em que eu fui barbaramente torturado, depois me soltaram, né? Como se diz no Rio Grande do Sul, eu era um piá, era um guri, né? Piá. Era Brigada Militar, Polícia Federal? Quem Não era? sei quem. Normalmente era o esquadrão da morte, né? Que pegava a gente para matar, né? No mínimo torturar e alejar a gente, né? Era. E depois, mais tarde, fui preso e condenado na Lei de Segurança Nacional por 2 anos e meio. Né? Num tribunal militar, com uma farsa, uma verdadeira farsa. Né? Eu vi quando começou o tribunal, eu vi quando entregaram o envelope para o presidente do júri. Teremos. E no envelope já estava mais ou menos, teremos isto. Já está designada a minha pena. É um teatro, aquilo tudo era um teatro. Foi só uma teatralização. Eu tive um excelente advogado de defesa, doutor em filosofia do direito, livros publicados na Europa. Mas ele falou. Foi parecer um impeachment agora. Falando para as paredes, né? Para as paredes. Não falou nada. Então, daí, e olha, eu tenho a consciência tranquila, eu deito, eu sempre digo, eu sou muito bom de cama. Eu deito e durmo. Tranquilamente. Porque eu nunca traí meu povo. Nunca traí minhas origens. Você sabe que a dado momento da história dos conflitos, da história do desemprego desse lado e com o dinheiro do outro lado, tem gente que trai, né? Que passa para o outro lado. Numa boa. Eu nunca traí. E já passei fome por causa das minhas convicções, mas nunca traí. Nunca traiu até hoje, não vai trair mais. Nunca. Com essa altura, jamais. De maneira que a essa altura, eu agradeço aqui, em nome do Tarzan e no meu nome, por esse bate-papo aqui bem descontraído, em que o senhor falou um pouco sobre a política, sobre a sua vida, sobre a igreja anglicana. Nós agradecemos e queremos deixar mais uma vez as nossas câmeras à sua disposição para que o senhor faça as suas considerações que queira fazer, finalizando o programa. Em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite de vocês dois, gente muito nobre, gente que passou pelas agruras da ditadura, se purificou e se mantém pura, no bom sentido esse aqui da palavra. E agradeço aos telespectadores também e faço um apelo, deixo uma mensagem como apelo. Minhas amigas, meus amigos, nós vivemos uma crise das mais estrondosas do Brasil. Quem não viveu a ditadura não sabe os riscos que temos de perder a liberdade. Não sabe os riscos que temos de perder o direito de participar, de pressionar, sem sermos incomodados por aqueles que não gostam do povo. Agora é a hora que nós devemos nos descontrair, nos descongestionar e ler, estudar, nos preparar. A mídia televisiva, a mídia de revistas e jornais não são informativas, muito menos formativas. É a hora da gente se descontrair para ouvir mais, para prestar mais atenção, conversarmos mais uns com os outros, para crescermos no meio da crise e não sermos engolidos e destruídos por ela. Eu tenho um blog, cartasproféticas.org, e tenho um canal no YouTube. E eu excluo todos os comentários absolutamente desrespeitosos e violentos que lá fazem, porque eles não contribuem. Fanatismo, fundamentalismo não ajudam em nada. Muito obrigado por esse convite. Estou à disposição para outros convites que queiram me fazer. Obrigado. Nós vamos para mais um intervalo e voltaremos em seguida. Atuando no mercado há mais de 20 anos, a Tecnoseg é uma das maiores empresas de segurança privada do Centro-Oeste. Desde vigilância e escolta armada, segurança pessoal privada, guarda-costas, transporte de valores, cofre inteligente para o transporte de valores, monitoramento 24 horas, sistemas de alarme, sistemas de câmeras, portaria remota com monitoramento à distância de imagens e controle de acesso. A Tecnoseg está presente em Goiânia, Cuiabá, Belo Horizonte, Anápolis, Palmas e Fortaleza. Acesse grupotecnoseg.com.br. Goiânia 4009-4900.
O país, o Brasil, acabou de passar por um impacto que foi a morte inesperada da esposa do ex-presidente Lula, Dona Marisa. Foi realmente um momento de comoção, um momento em que eu acho que serviu um pouco para levar uma reflexão, para levar um momento de indagação mesmo, porque havia e continua até certo ponto ainda muito ódio, muita situação mal resolvida do ponto de vista político, do ponto de vista social e até pessoal de muita gente, principalmente nas redes sociais. Muito ódio, essa coisa não leva a nada, não constrói. Cada um ter sua opinião, ter sua atitude diversa, eu acho que é positivo para a democracia, é positivo para a sociedade, mas o ódio não. O ódio não constrói, o ódio ele é cego, ele é doentio, ele adoece as pessoas. Então eu acho que infelizmente a morte, mas ela causou, no meu entender, um pouco de reflexão, até de paz, no sentido de ver que nós precisamos unir pelo menos as forças mais conscientes desse país. Lá tiveram, inclusive foi hostilizados por algumas pessoas, e até o presidente Temer, Fernando Henrique visitou o Lula, para não falar de muitos outros mais próximos que estiveram aí naquele momento. Queira ou não, houve um momento de reflexão sobre essa situação de dificuldade política, econômica e de um pouco de desesperança que nós estamos vivendo. Como é que você vê? Os governos, os governantes em geral, eles têm duas opções básicas para seguir uma ou outra. Os governos ou constroem ou fazem obras, ou fazem projetos importantes, implementam projetos importantes, ou fazem inquéritos. Então, no Brasil, é preciso que essa parte da construção seja realmente confiada ao Poder Executivo e o Poder Executivo assuma isso aí. Tem muita coisa em construção que depende de muitos recursos, mas nem tantos que o país não possa arcar com essas despesas. Por exemplo, se o presidente Temer, num ano de seca como este agora, que já há 5 anos no Nordeste, ano de seca, se de repente ele inaugurasse a transposição do São Francisco, seria uma notícia alvissareira, seria importante. Obras que estão aí por serem feitas, a Transnordestina, a própria Norte-Sul não está totalmente concluída, e a infraestrutura toda que o país precisa. Mas o país está muito voltado para os inquéritos, as denúncias, o que não é negativo propriamente, mas é preciso que essa parte fique nos setores adequados. A Justiça, o Judiciário, a Polícia, né, a Polícia Judiciária, a Polícia Federal, enfim, é preciso que isso aí ande normalmente. Setorizado, né? Porque isso tomou conta do país. O país fica mais ou menos paralisado, esperando quem é que vai ser denunciado amanhã, quem é que vai ser preso amanhã, quem é que vai morrer, quem é que vai, enfim, sofrer consequência. Então, parece que todo mundo está à mercê dessa situação. Quem merecer ser punido, que seja. Mas que o país não pare, não fique paralisado. É preciso. E a morte da dona Marisa Letícia, o Lula viu pela segunda vez, ela produziu esse instante realmente de aproximação de pessoas. Por exemplo, o abraço de FHC ao Lula. Eles já foram amigos antigamente, eu me recordo que tempos atrás, o Lula... Na luta pela redemocratização do país, até do governo juntos, mesmo. Né? O Lula, quando o Fernando Henrique era presidente, o Lula o chamou uma vez de senhor e disse, não me chame de senhor, me chame de Fernando, como você sempre me chamou. Então eles têm uma amizade antiga, mas a política provoca a separação. Né? A própria visita do Temer é algo meio arriscado, ele foi hostilizado lá, mas ele representa de qualquer modo o povo brasileiro, é o presidente da República atualmente. É legítimo, não é legítimo? Não, ele chegou lá pelos meios legais existentes, que é a eleição do vice-presidente junto com o presidente da República. Deveria ser separado, mas é junto. Então, a presença dele lá foi importante. Eu acho que o país precisa disso aí que você falou, que é o retorno a uma vida normal que contribua para a volta da geração de empregos em condições mais avantajadas para resolver o problema do grave desemprego que existe no país, não é? A volta de reformas
produzidas pelo parlamento, mas reformas realmente necessárias ao país, que são muitas. Reforma política, reforma eleitoral, reforma administrativa, uma reforma que gere aí a redução dos gastos Reforma públicos. fiscal. Reforma fiscal. Séria, profunda. Que reduza os gastos do poder público. Nós temos uma máquina muito cara no país. O povo já não está mais suportando, porque nós pagamos os impostos mais elevados do mundo. Alguém pode dizer, não, na Suécia ou na Noruega os impostos são mais elevados. Mas você não precisa gastar com educação, com segurança, com saúde, quanto é preciso gastar aqui. Então, são dois impostos. Você paga diretamente ao governo e paga também diretamente comprando os serviços que o governo deveria prestar. Então, é preciso que o país aplique bem esses recursos, é preciso que reduza o custo da máquina oficial e tudo isso é preciso que seja feito num clima de trabalho, num clima de preocupação com o país. E hoje o país está realmente muitíssimo voltado para os inquéritos, que são bons. Acho que o povo deve aplaudir isso aí, na medida em que apurem irregularidades, que punam culpados, que façam recursos voltar aos cofres públicos. Tudo isso é necessário e merece aplauso. Mas é preciso que o país de mais de 200 milhões de habitantes não viva em torno só das denúncias, dos inquéritos, das delações e assim vai. É preciso, então, que haja uma mudança no país. Eu confesso que vai ficando cansativo e interminável. É uma situação... Quando vai terminar esse clima em que todo mundo está envolvido, parece, que todo mundo está tocado? É uma situação em que o país está precisando de um espaço para retomar valores políticos, valores morais, valores econômicos, valores até da própria família também, da amizade. Criou um nível de... Eu vejo muitos amigos que brigaram com os amigos por causa desse clima de ódio que está... Um clima de ódio. De ódio. E é preciso parar com isso. Não é possível. Até onde nós vamos ficar eternamente nessa situação? Essa é a pergunta que eu coloco. Não é possível. Você entende? Que termine, então, faça rápido, seja expeditivo. Puna quem tem que punir, mas pare, chegue, ou do contrário, nós vamos viver eternamente essa situação. Quanto tempo já faz? Quantos anos já faz? Quantos anos mais vão vir para frente? É uma situação, como você colocou, puna quem tem que punir, mas faça expeditivamente. Nós não podemos continuar desse jeito. Sinceramente, eu vejo isso como algo negativo para o país. Muito negativo. O parlamento, que é dominado por uma maioria podre, eu diria assim, aqueles 300 picaretas que um dia falou Lula, quando o Lula era da oposição, esses talvez tenham aumentado até um pouco. Os resultados que a gente aufere a partir das decisões. Não, porque a forma Câmara de fazer Federal, política no Brasil, Valtteri, vai corrompendo todo mundo. Vai corrompendo todo mundo. Quem quer fazer política é obrigado a se corromper. É uma minoria só que não é corrupto. Porque senão não dá conta de sobreviver. E isso é um horror para o país, entende? É preciso, então, que a gente reconheça a impossibilidade de zerar a corrupção. Num país de mais de 200 milhões, zero, não existe mais. Mas é preciso que ela exista tão somente em condições... sob controle. Nos padrões internacionais. Nos padrões internacionais, dentro do tolerável. Não sei nem se é controle, porque o controle seria... Quem controla, extingue. Não, extinção... Agora, nós entrevistamos aqui um bispo, ele disse que dentro do capitalismo tem corrupção, é natural, faz parte. Faz parte. Agora, o que eu acho, quando eu falo controle, seria algo de você ter uma espécie... Vamos usar mais civilizado, um pouco mais exatamente, civilizado. Ela entende? é brutal no Brasil. De maneira que nossos comentários são esses, eu vou aqui me despedindo de todos, agradecendo a audiência de todos e volto ao Tarzan para que ele também possa se despedir. Não, nós também nos despedimos e esperamos estar sempre com essa nossa audiência ampliando e aquela coisa que eu sempre digo, né? Recebendo crítica, recebendo também alguns elogios, nós queremos produzir algo que seja bom para a sociedade, bom para o convívio e, inclusive, para nós mesmos.